pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre ventilação mecânica durante a ressuscitação cardiopulmonar. Você tem dúvidas em relação a devemos ventilar, devemos realizar compressão, realizar os dois? Quantas ventilações, quantas compressões e quais são os parâmetros que devemos ajustar no ventilador durante a compressão? Se você tem todas essas dúvidas, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal e também compartilhe esse conteúdo com seu colega. Então é isso, vamos para o vídeo. Beleza, gente. Vale lembrar o seguinte: quando falamos de ventilação mecânica durante a reanimação, né, a ressuscitação cardiopulmonar, são poucos os trabalhos que falam sobre esse tema específico. Alguns trabalhos, inclusive, falam sobre o processo de ventilação, falam sobre o processo de compressão, da importância de um, da importância do outro. E nesse cenário, alguns estudos, e aí principalmente feitos, né, estudos em animais, estudos, né, pós-mortem, falam que o processo de compressão é muito mais importante do que o processo de ventilação. Alguns estudos, inclusive, falando que devemos apenas realizar compressão e deixar a ventilação de lado. Por quê? Por conta da hemodinâmica. Então, a compressão ela ajuda a manter a hemodinâmica adequada, consequentemente, manter a perfusão para tecidos vitais, e isso faz com que o sucesso da ressuscitação seja maior. Entretanto, devemos lembrar que a ventilação ela é responsável pela adequada troca gasosa. Consequentemente, a não realização, e trabalhos mostram que durante a reanimação cardiopulmonar, existe uma tendência de redução da complacência pulmonar, redução do volume, e isso levando a um certo grau de acidemia, o que pode também piorar os desfechos relacionados à reanimação cardiopulmonar. Portanto, apesar dessa divergência, ainda hoje se aconselha a realização da ventilação e da compressão. E daqui a pouco veremos quantas compressões e quantas ventilações são necessárias. Beleza, então já sabemos que existe a necessidade de realizar a ventilação e a compressão. Entretanto, também existe a necessidade de manter essa ventilação ao longo de toda a ressuscitação. Mas qual a melhor estratégia? É ventilar esse paciente através de um tubo orotraqueal, a ventilação através, né, dessa bolsa, que é popularmente conhecida como AMBU, ou utilização de dispositivo supraglótico. Alguns trabalhos falam que a utilização do tubo orotraqueal é superior ao AMBU e ao dispositivo supraglótico para manutenção de uma boa ventilação. Entretanto, as diretrizes falam sobre as três possibilidades durante o processo de reanimação cardiopulmonar, sem que uma seja superior à outra. O importante nesse cenário é checar a expertise da equipe, a disponibilidade de materiais e, a partir disso, sim, escolher um dos três dispositivos para uso. De todo modo, uma vez esse paciente entubado, precisamos ventilar. E essa ventilação ela pode acontecer utilizando tanto o AMBU quanto o ventilador mecânico. Especificamente sobre o AMBU, olha o que a nossa última orientação prática nos diz. Quando utilizar a máscara, né, o AMBU, reservatório de oxigênio, evitar pressioná-lo com muita força, muito rapidamente ou com a frequência respiratória excessiva. Isso pode atrapalhar a compressão torácica, insuflar o estômago e aumentar o risco de broncoaspiração e causar barotrauma. Portanto, o processo de ventilação ele tem que ser feito de maneira que aproxime do fisiológico. Então, é um momento de inspiração mais lento. Não precisa de uma frequência respiratória ou de um apertado AMBU muito rápido, pois vimos que isso pode atrapalhar tanto no processo de compressão, quanto também causar algumas complicações como broncoaspiração e o barotrauma. Mas e aí, como realizar essa compressão e ventilação? Qual a relação que existe entre compressão e ventilação? Normalmente falamos da relação de 30 para 2. Então, 30 compressões para 2 ventilações.
Isso está correto. Entretanto, esse tipo de relação aqui, 30:2, ele só deve ser utilizado em pacientes que não estejam entubados, eles não tenham uma via aérea artificial já instalada. Se esse paciente já possui uma via aérea instalada, a relação são 100 a 120 compressões e manutenção de 8 a 10 ventilações por minuto. Portanto, o cenário aqui é o seguinte: o paciente parou, ainda não foi entubado, começa o processo de ventilação e compressão. Nesse cenário, aí sim, são 30 compressões, então alguém vai subir, vai começar a comprimir, 1, 2, 3, até 30, parou ali no 30, 2 ventilações. Lembrando, ventilação, principalmente tempo ins, um tempo ins não necessariamente um tempo ins rápido, tá? Um tempo ins próximo do fisiológico, não precisa apertar esse ambu muito rapidamente, e aí depois volta mais 30 compressões, 2 ventilações. Com o paciente já entubado, não. Com o paciente já entubado, a compressão ela continua durante todo o período, tá? Para manter ali uma frequência entre 100 a 120, e isso geraria, né, 100 a 120 compressões por minuto, e a ventilação também ela é mantida continuamente. Tá? Então, enquanto se comprime, também se realiza o processo de ventilação. Não tem mais aquela pausa que acontece quando o paciente não está entubado. Por isso, muito cuidado com o tempo inspiratório, principalmente prolongado. Como eu falei, não devemos apertar esse ambu rapidamente, tá? Isso geraria um tempo ins mais curto, mas também não existe a necessidade de manter uma compressão ali no ambu, né? Uma ventilação através do ambu muito prolongado. Por quê? Porque esse tempo inspiratório mais prolongado, ele pode aumentar o risco de assincronia e, consequentemente, isso pode levar a alterações intratorácicas com piora da hemodinâmica desse paciente. E quais parâmetros ventilatórios devemos utilizar? Primeiro, iniciar no modo VCV, né, manter esse paciente durante a reanimação no modo VCV, deixando essa pressão de pico o mais alto possível, ser o mais permissível possível em relação a essa pressão de pico, porque durante a manobra aumentará a pressão intratorácica e isso fará com que a pressão de pico aumente. O volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, uma PIP de 3 a 5 centímetros de água e deixar a sensibilidade do ventilador desligada. Então, esse cenário em relação a modos ventilatórios, por que ele acontece? Porque, primeiro, porque o modo VCV? No modo PCV, você está controlando a pressão. E como visto, durante a reanimação, durante a compressão, a pressão intratorácica ela tende a aumentar. Isso faria com que você estivesse no modo que controla a pressão, sendo que essa pressão vai ficar variando todo o tempo durante a reanimação. Por isso é melhor colocar no modo que permita essa variação da pressão. Além disso, a PIP, falando de PIP, durante a compressão existe uma tendência de redução do volume pulmonar. Consequentemente, você ajusta o nível de PIP para manter áreas pulmonares ainda patentes, né, manter essa via aérea patente, manter áreas pulmonares ventiladas. Consequentemente, isso melhora e promove uma adequada oxigenação durante a reanimação. E a sensibilidade também, porque se você mantiver a sensibilidade ligada, mesmo que ali ajustando, né, colocando em valores um pouco mais altos, o que vai acontecer? Durante a compressão, altera a pressão intratorácica. Consequentemente, nesse momento, o ventilador ele pode reconhecer aquilo como um esforço do paciente e passar a ventilar o paciente, mantendo uma frequência respiratória muito alta, o que pode levar a complicações que já vimos aqui nesse vídeo. E para encerrar, lembrar das trocas gasosas. Esse paciente, durante a reanimação, durante a ressuscitação cardiopulmonar, devemos evitar situações de hipóxia e também de hiperóxia. Essas duas situações aumentam as chances de desfechos ruins desse paciente. Além disso, se disponível, a EtCO2 deve ser mantida ali em torno de 20 milímetros de mercúrio. Então, esse nível exalado de gás carbônico deve ser mantido nesse valor. Então é isso, gente. Falamos agora sobre ventilação mecânica durante a ressuscitação cardiopulmonar.
Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, falando e atualizando a última orientação prática de ventilação mecânica do ano 2024. Então é isso, até o próximo vídeo.